This call is now being recorded. Ok, pessoal. Então, vamos começar, né? Já está sendo gravado o nosso encontro. O nosso assunto é a história da internet. Então, nós vamos ter vários encontros. Em cada encontro, nós vamos tratar, né, de alguns assuntos. Bom, a história da internet, como é que tudo começou, o que é a internet, tá certo? Então, é o nosso primeiro encontro, assunto do encontro. Joana, desliga teu microfone. Tem uma opção de microfone ligado. Dona Maria. Isso, obrigada. Fica melhor assim. Então, vamos lá, gente. Eu sou a professora Inês Cavalcante Dantas. Nessa oficina de informática, nós temos também o professor Carlos Eduardo Portela de Castro, né? Nós dois somos do Departamento de Informática da UFMA. E nossa oficina, ela é dividida em duas partes, né? Alguns já participaram que já conhecem, né? Que é a informática básica e o manuseio do smartphone. Agora, essas aulas são muito, assim, presencial, né? Que a gente precisa trabalhar ter um computador. O que a informática básica, por exemplo, nós olhamos aprender a entrar, a ligar, desligar a máquina, nós começamos utilizar algumas ferramentas, depois usamos o editor de texto, normalmente é o Word, nós usamos o PowerPoint, que é esse programa, como agora, né, que nós estamos utilizando para apresentar esses slides da aula, né, o PowerPoint. Tem outros software, né, mas esse é o mais usado. E também o Excel e internet. Aí na internet a gente cria e-mails e trabalha com vários recursos que oferece, né? Que o software oferece para a gente, entre eles o e-mail, ok? Então, esse é a oficina de informática básica. A de manuseio de smartphone, então, hoje em dia, a gente utiliza o celular, né, para tudo, inclusive, como agora, né, a gente está tendo aqui o nosso encontro, utilizando o smartphone, a câmera, o som, utilizando esse software, né, de apresentação, o Meet, então, tudo isso pelo celular. Aí, o manuseio do smartphone é ajudar vocês a utilizarem, né, ele da forma geral, né? Mexer da melhor. Eu vou sair. E cada um tem um interesse. Então, a gente observa que cada aluno quer, eu quero utilizar mais o WhatsApp, outros querem mandar e-mail, enfim, então é isso que a gente trabalha, tá? Aí fica complicado, por exemplo, uma aula, porque cada um tem um aparelho diferente, um sistema operacional diferente, e fica assim muito, muito complicado, acho que, trabalhar com isso, né? Mas vamos ver o que vai acontecer mais lá na frente, que eu ainda estou analisando isso, procurando como fazer. Bom, e por hora nós vamos começar a tratar alguns assuntos, certo? Bom, o nosso conteúdo desses encontros, né, vamos ver assim, conceitos básicos, como hoje nós vamos começar com a história da internet, aí depois nós vamos ver alguns recursos,
a história da computação, que é claro que a história da internet também está incluída aqui nisso, falar sobre redes de computadores, tem vários tipos de redes, Wi-Fi, redes de longa distância, redes locais, metropolitanas, eu não sei se vocês já ouviram esses termos, né? E inteligência artificial, a gente sempre ouve na televisão as pessoas falando de IA, que é inteligência artificial, que a gente usa em tudo, na área médica, tá? Na área de ensino, e vocês estão aí usando o celular de vocês, aí vocês procuram ver o preço de uma bolsa, aí daqui a pouco, de repente, eles mandam várias propagandas, né, para te oferecendo bolsas, aí vocês, poxa, né, mas é isso, tudo isso por trás tem software, né, tem programas que começa a aprender sobre você, né, e eles utilizam esses recursos de inteligência artificial. Ou também a gente ouve falar sobre o que é a internet das coisas, né? Ah, tem a internet das coisas, tem casas inteligentes, informática na educação, aí entra também inteligência artificial. Então, está tudo assim muito, muito atual, muito, a gente está usando assim no nosso dia a dia, a gente nem percebe, às vezes, tá? Mas está aí, vocês estão com o celular de vocês e tem tudo isso aí está funcionando. Então, aqui nos nossos encontros, a gente vai falar sobre esses assuntos, a ideia é essa. E também gostaria, né, de que vocês, professora, e tal assunto, né? Então, a gente pode preparar, né, um encontro, falar sobre aquele assunto, tá certo? Então, a gente vai. Eu criei aqui um programa, mas isso a gente pode ir acrescentando, alterando, conforme o que vocês gostariam também de saber, né? Tá certo? Por exemplo, o que é tecnologia da informação? A pessoa fala TI, o que é isso, né? Certo? Então, tem muito assim, o mundo do comércio virtual, há vários tipos de comércio virtual. Então, é isso que eu quero, eu e o professor Portela, né, trazer para vocês todas essas informações. Certo? Bom, então esse é a ideia. E vocês fiquem à vontade, vocês peçam, tá? E aí a gente, dentro daqui do possível, a gente traz para vocês. Certo? Então, vamos continuar. Alguma pergunta? Bom, então, o nosso encontro é justamente a história da internet, né? Certo? Como mais ou menos tudo começou. Eu vou aqui simplificar, né? Tirar algum monte de dado, um monte de coisa, mas tentar atualizar vocês de como chegou a essa internet. O que é isso? Então, eu fiz aqui um sumário, aí vamos falar um pouco tudo começou com essa ARPANET. Veja a data, 1945, né? Mais ou menos nos anos 80, depois nos anos 90, como foi a primeira conexão, aí a gente vê assim uma linha do tempo, né? E as pessoas chaves que trouxeram essa possibilidade hoje de a gente estar aqui batendo papo, conversando, utilizando a internet. Bom, vamos falar, né, do nosso sumário. O primeiro assunto é ARPANET. Então, eu coloquei o que quer dizer isso aqui. A ARPANET é a rede de agências de projetos de pesquisa avançada.
ou, né, rede de agências de projetos de pesquisa avançada dos Estados Unidos. Então, tudo começou com essa agência, tá? Com a ARPA. Aí, essa ARPA criou um escritório, né, para tratar com as redes, com esse NET aí, que está escrito. Então, era uma agência de pesquisa e criou uma subagência para tratar com essa questão de conexão, né, de rede. Bem, aqui começou no ambiente da Guerra Fria. Peraí. Pronto. Ok. Começou no ambiente da Guerra Fria, 1945, 1991. Então, eu quero lembrar que, como nós estamos passando agora com esse problema do coronavírus, né? Você vê que nós estamos num momento de crise, certo? Nós estamos em situações críticas. Foi? Oi? Deu problema? Não, aqui está tudo certo, Raquel. Então, toda vez que nós temos essas situações críticas no mundo, né? Como uma guerra, como uma pandemia, começa a necessidade de pesquisas, as pessoas correm atrás de resolver o problema. Então, na Primeira e na Segunda Grande Guerra, é uma situação crítica e muito séria, né? Começou também a surgir, a desenvolverem pesquisas em todas as áreas, na área de médica, né? Física, química. Então, também foi daí que saiu a necessidade desses computadores, da internet, dessa conexão daí. Então, nesses momentos críticos, tudo começa a necessidade e há muito investimento para resolver o problema. Então, devido a essa situação da guerra, um ambiente de guerra, né, precisou, entre outras ciências, surgir também as da informática. Então, veja a data. Então, a partir de 1945, Oi, gente, alguém 1940, é só uma data, né? Oi? Ah, voltou. Então, através dessa necessidade, começou a colocar em prática toda a pesquisa que muitos que já vinham fazendo em relação à informática. Por quê? São pesquisas na área de matemática, tá? É preciso ter uma matemática, uma álgebra específica, é preciso ter a questão da física, materiais, né? Meios de comunicação. Então, aí eles pegaram todas aquelas pesquisas e como é que a gente vai resolver essa questão aqui de processar essas informações de uma forma eletrônica, utilizando um equipamento mecânico, né? E depois passou a ser eletromecânico, depois só eletrônico e assim por diante. Mas o quê? Houve a necessidade. Então, aí que está, porque começou nesse ambiente, né, da Guerra Fria. Então, foi desenvolvida, como está aí no slide, com o objetivo de se comunicarem durante a guerra. Então, veja, os meios de comunicação naquela época, eles mandavam por avião, usavam a rede de telefonia, né, telegramas. Então, eles vamos usar, já que já estava Por que ali. que eu não estou olhando a professora? Porque o quê, meu bem? Que eu não estou olhando a professora aqui, só está aparecendo só eu, mas ninguém na tela. Não Agora sei. sim. Agora deu. Deu? Ótimo. Agora eu vou desligar o meu no microfone. Tá, Fátima.
Que bom. Então continuando, além desses meios de comunicação tradicionais, eles começaram a ter a necessidade de utilizar mais uma comunicação, que foi usando os computadores, certo? E caso acontecesse a destruição de um meio desse, da rede de telefonia, né? Como é que ia se comunicar, não é? Manda através, alguém vai levar, né? A cavalo, de carro, de avião, alguma coisa. Eles precisam ter algum meio de comunicação, tá? Então, eles começam a diversificar todos esses meios para poder manter seguro essa comunicação, que é importante, né? E para funcionar nessas situações críticas, situações de guerra, né? Então, infelizmente, né, precisa acontecer algo assim para que tivesse esse avanço, certo? Colocassem dinheiro, né? Verbas, pesquisas, botasse para funcionar. Assim como aconteceu agora com essa pandemia, essa necessidade da internet, dessas aulas virtuais, cada vez terminou a gente sendo obrigado a aprender a utilizar essas ferramentas, não é verdade? Precisou melhorar essas ferramentas. Então, isso estava previsto mais ou menos de daqui a 5 a 10 anos. Então, devido a essa questão da pandemia, esses meios de comunicação, essas aulas, né, está começando agora, mas era previsto mais lá na frente. Então, é assim, né? Parece que a gente precisa levar um empurrão, a corda, para que as coisas aí aconteçam de uma forma mais rápida. Mas temos muita coisa aí pronta. Bom, voltando, né? Nos anos 60, a ideia lá se efetivou, como a gente viu, de criar essa rede, essa ARPANET, né? Essa agência de pesquisa. Então, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, viu a necessidade e começou a ideia. Então, os norte-americanos, eles criaram o sistema descentralizado do Pentágono, com a intenção de evitar ataques e perdas de documentos importantes. Então, em vez de você ter um computador num local, né, você tem várias máquinas, né, espalhadas. Se atacarem um local, tem um outro local funcionando. Só que tudo isso é preciso ter uma comunicação. Então, imagine uma empresa, que aqui em São Luís é a matriz. Eu tenho uma loja e eu tenho um computador grande para processar. Aí eu tenho as minhas outras empresas nas outras cidades, no Maranhão, certo? Aí, se eu não tivesse a internet, eu teria que colocar as informações para um carro levar, um ônibus levar e trazer as informações para serem processados, entendeu? Quer dizer, demora, né? Ainda demora. Então, quer dizer, é preciso ter uma ligação, um meio para isso. Utilizar o meio de comunicação como via satélite, a telefonia e outros meios, micro-ondas. Então, tudo isso começou a surgir essa intenção, tá? De descentralizar e ter esses meios de comunicação, né? Quanto mais diferentes, melhor, porque se cair um, temos outro, tá? Isso sempre pensando nas situações críticas. Bom, como foi a primeira conexão? A ARPANET, como a gente viu lá, né, foi estabelecida entre
a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e o Instituto de Pesquisa em Stanford, em 1969. Eu vou mostrar já já um mapa aqui, né? Então, veja. Em 1969, aqui é o mapa lá dos Estados Unidos. Então, nós temos aqui o Instituto, né, de Pesquisa de Stanford, nós temos a Universidade lá de Los Angeles, certo? E a Universidade da Califórnia. Nós temos aqui, ó, esses 3 pontos, e aqui está esses pontinhos azuis, onde tem assim um computador, né, certo? E temos esse risquinho que são a ligação, a comunicação. E aqui na outra em Ottawa, tá? Então, praticamente, nós tínhamos 4 nós. Esses nós são computadores bem potentes, que a gente chama de nós, mas são, na verdade, são equipamentos, né? São computadores grandes e que eles estão ligados pelo meio de comunicação. Então, começou aqui, ó, em 4 lugares, né? Veja que são universidades, né? Tá certo? E eles estavam ligados aqui. Começou, ó, aqui, tá? Em 1971, aqueles 4 pontos, aqueles 4 nós, né, eles foram aos poucos, ó, aumentando, entrando outras universidades, tá certo? Já com a costa leste e a oeste, essa costa aqui, oeste, né, se conectou, né, com a outra aqui, a outra costa, ó, Harvard. Então, aqui temos várias outras universidades aqui instaladas, ligados com aonde iniciou a ARPANET. Okay? E assim ela foi crescendo. Bom, em outubro de 1969, nos Estados Unidos, que a Universidade da Califórnia enviou o primeiro e-mail, 1969, por volta de usando já o e-mail para aquelas instituições, né, parceiras, perguntando, uma das primeiras perguntas foi essa: como está recebendo? Você está recebendo isso, né, um e-mail, certo? Então, as coisas andam, ó, dessa forma, tá? Bom. Nos anos 80, tem essa Fundação de Ciência Nacional lá, a NSF, ela estava à procura de uma forma de distribuir esse acesso aos seus 5 centros nacionais de supercomputadores. Então, tinha uma fundação que tinha supercomputadores, tá? E queriam ter esse acesso também, tá? Só que, até então, essa rede, né, que a gente viu lá no mapa, era financiada pelo governo. Isso significa que essas regras de comunicação, de uso, era algo assim muito político ainda. Por exemplo, eles não podiam utilizar essas redes para promover uma promoção comercial, tá? Eles podiam usar para pesquisa, para educação, mas a questão do comércio não podia. Quer dizer, não podia fazer anúncios, certo? Vender produtos comerciais. Aí essa fundação, ela entrou, tá certo? E aí isso mudou, tá? E aqui mudou, e isso fez com que esses protocolos da ARPANET ligou-se a esses supercomputadores, né?
E aí formou a NSF-NET, ó, ok? Se formou aí, ó, temos mais um aluno aí bem jovem. Bom, então essas redes regionais foram formadas, né, como a gente viu no fim dos anos 80, para fornecer esse acesso a esse, como está escrito aí, backbone, a qual as universidades e organizações de pesquisa ligaram às suas redes. Porque um backbone é uma espinha dorsal, tá? Onde temos várias máquinas, onde tem uma espinha dorsal, esses pontos estão ligados nela, tá? Então, aí nessa principal, por exemplo, tem uma aqui no Maranhão, ligado com uma lá em Pernambuco. E tem outros espinhas dorsais que vão ligando para outra cidade do Maranhão, outra cidade de Pernambuco, tá? Mas tem a principal e vem aí fornecendo acesso para outras organizações, outras redes. E assim foi surgindo a internet, que quando passou, como a gente viu, quando ela era financiada pelo governo, né, no início lá dos anos 90, as entidades governamentais se afastaram do negócio, dando lugar a empresas privadas, que forneciam serviços e internet a empresas e a indivíduos. Então, foi nesse momento que surgiu a internet, porque ela deixou de ser do governo e passou a ser privada, e aí o negócio foi aumentando e aumentando, certo? Passou para empresas e indivíduos. Foi assim que tudo começou, né? A gente viu que começou lá atrás, com algumas universidades, e foram se expandindo para outras universidades, até que eles acharam a necessidade de privatizar e oferecer para empresas e indivíduos. Então, aqui, olha, veja já nos Estados Unidos o quanto já se espalhou em 1990, 1991, certo? Já foi aumentando aqui, daqui partiu para o mundo. Então, a ARPANET, resumindo o que a gente viu até agora... Aqui, ó. Aqui. Boa tarde, Marli. Então, voltando aqui na linha do tempo, temos a ARPANET, né? Olá, que bom, que prazer em vê-la. Desculpa aí. Saudade da gente. Uhum. Então, vamos lá, continuando. Então, a ARPANET, ela foi desenvolvida, né, como a gente viu, em 1969, projetada para conectar esses computadores, e apenas em 4 localizações, lá nos Estados Unidos, como a gente viu. Depois foi projetada para ser resistente, né, ser resistente à disrupção, certo? Teve, lá por volta de 1970, 72, o e-mail foi adicionado. Depois, aquela fundação de ciência na NSF-NET, né, se juntou, e assim resultou a internet. Então, resumindo, foi isso que aconteceu, essa internet que nós usamos hoje. Daí partiu para o mundo, certo? Porque ela foi privatizada, era do governo dos Estados Unidos, ela foi privatizada para empresas e indivíduos. Aqui, aí surgiu a nossa internet. Então, o que é a internet? Então, a internet é a expressão atribuída à grande rede formada por computadores, por dispositivos dispersos em todo o mundo. Esses dispositivos é um computador de mesa, é um laptop, a Smart TV, são celulares, não é? Então, todos esses dispositivos.
Então, a gente, com a internet, a gente conseguiu interligar tudo isso, tá? Bom, agora, o crescimento da internet. Gente, isso aqui, eu fico admirada todas as vezes quando eu analiso esses crescimentos aqui. Esse crescimento aqui é dos usuários, das pessoas. Então, só para você ter ideia, em 2002, nós tínhamos 567 milhões de pessoas. Em 2003, um ano depois, eles estavam pensando em uma média de 780 milhões, quer dizer, aumentou, né, quase o dobro. E, na verdade, né, que isso aqui foi, eles projetaram, né, mas aumentou mais do que isso. Então, esse crescimento é assim, 100%, 200%, é muita coisa. Já agora, em 2018, nós temos 4 bilhões de usuários. Imagine com uma população mundial de 7,8 bilhões de habitantes, nós temos já a metade utilizando a internet. Podíamos ter mais, né? Mas a gente sabe que nós temos pessoas que moram em lugares de difícil acesso, pessoas que não têm aquela questão da questão financeira, né, da exclusão digital, e por isso, né, ainda, mas mesmo assim, em 2021, nós temos em torno de 5 bilhões de pessoas já utilizando a internet. E agora, por exemplo, como eu falei que essas situações críticas, né, como guerras ou como essa que nós estamos passando, isso faz esses números avançarem. Então, essa necessidade agora de se conectar para terem aula, então, isso aumentou, com certeza. Isso foi 4 bilhões em 2018. Com essa situação crítica da pandemia, essa necessidade, isso aumentou, tá? Então, veja, então, em torno de quase 8 bilhões de habitantes, a metade já está aí utilizando, com certeza, ou se não, muito mais, né? Vamos esperar as pesquisas, mas são esses números. Então, eu não sei se vocês estão lembrados, quando começou os celulares, eu tinha 3, porque para cá, a maioria, 2, 3 celulares, que não era um smartphone, né? Mas por quê? Porque tínhamos operadoras diferentes, né? Então, eu tinha que falar com alguém da Oi, aí eu tinha um celular que tinha o chip da Oi. Aí eu precisava, o outro lá, eu viajava, aí lá naquela região utilizava Claro, aí eu tinha o chip da Claro, ou até em outro celular com chip da Claro. Então, a gente era bem comum isso, porque até era muito caro, né? A gente, de uma operadora, ligar para outra operadora. Não faz muito tempo isso. Aí, hoje, não, a gente só tem um celular, normalmente, com uma operadora, já melhorou bastante, não é? Então, imagine você hoje, aqui em casa, por exemplo, né? Eu tenho meu notebook, eu tenho celular, eu tenho uma Smart TV. Então, eu já tenho 3 equipamentos. Praticamente só eu uso esses 3. Aí, o meu marido, aí vem meu filho, e cada um tem, vamos dizer, um computador, uma televisão, um celular. Então, tanto de equipamentos por usuário, aumenta muito esses números. Então, nós temos mais equipamentos do que habitantes no planeta. Porque cada um, se a metade do planeta já está utilizando a internet, e essa metade, que cada um tenha 2 ou 3 equipamentos, já aumentou a 8 bilhões de equipamentos aí, de pessoas utilizando esses equipamentos. Não é certo? Então, também,
esses números, quando começaram essas pesquisas aí, depois com essa pandemia, isso aumentou muito, por conta da necessidade, tá? São, de novo, aquelas situações críticas, né? Que vai surgindo novos equipamentos e programas para que a gente possa trabalhar. Então, é por isso que todos nós, independe da idade, nós precisamos estar conectados. Agora, mais do que nunca. Essa necessidade. Aprender os termos, porque quando alguém fala em inteligência artificial, internet das coisas, smart, quer dizer, inteligência, né? Smart TV, smartphone, o que é isso, né? O que significa essas coisas, certo? Então, a gente ouve muito, e aí nesse encontro que a gente vai conversando e está passando para vocês. Não sei por que eu não estou conseguindo, a professora não está aparecendo ninguém na tela, não sei se é meu telefone que está doido. Não está aparecendo, está cortando muito a professora. É mesmo. Essa, Fátima, Talvez é porque ninguém ligou a câmera. Eu, pelo menos, não estou com minha câmera ligada. É isso que eu ia dizer. Às vezes as pessoas desligaram a câmera. Desligaram, assim como desliga o som, para não ter eco, não é? Eu desliguei o meu e eu estou escutando. Eu só ligo o som só para não falar mesmo, pronto. Estou te vendo, Fátima. Isso, e tem que ser assim, né? Tem a mãozinha, clica na mãozinha, e a gente vai organizando, porque senão vira aquele eco, né? Mas ela está falando que está, diga, Fátima, que está cortando o som. Eu não estou ouvindo. Você tem que ligar agora o seu microfone. No desenho lá que tem o microfone embaixo na tela, você... Ligou. Pronto. Diga. Mas eu estou ouvindo direitinho, só não estou vendo. Não parece, é raro parecer. Tá. Isso pode ser por vários problemas, né? Às vezes é a comunicação mesmo, porque você desligou alguma coisa. Mas se você está ouvindo, já está... Tá tudo bom. Tá tudo bom. Eu estou te vendo, Fátima, viu? E ouvindo você muito bem. Estou vendo a Maria, estou vendo a Fátima, estou vendo a professora. Talvez seja algum problema até na internet que não... falhando, né, dona? Rodando mal e não deixa a câmera ligar. Abrir a câmera. Pode ser isso. Pode ser. Bom, aí fica as perguntas. Eu coloquei essas perguntas aqui, que é para a gente apenas conversar, né? Como surgiu a internet? Vocês já sabem, né? Surgiu lá nos Estados Unidos, por conta da Guerra Fria, Estados Unidos e a antiga União Soviética, não foi? Essa necessidade de uma situação crítica, de uma guerra, como também de uma pandemia, de todas essas situações, não se perder a comunicação. Para que a internet foi criada, né? Também por isso, né? Certo? Para a gente manter a conexão. Você viu o que aconteceu agora, né? Que houve um problema, a gente não sabe nem direito o que foi, disse que foi o cabo submarino, da questão do Facebook, do WhatsApp e tal, né? Ficou sem um meio de comunicação, mas como existem outras empresas que continuou funcionando alguns recursos, alguns softwares, né? Que também, como o WhatsApp, como o Facebook, certo? Então, tudo pode acontecer, justamente nessas situações críticas. Então, onde e quando a internet foi criada, né? Ela foi criada lá nos Estados Unidos, quando o governo liberou, privatizou, certo? Empresas começaram a
e cidadãos a utilizar essa internet, que antes era só usada para pesquisa e educação, passou também a ser utilizada na questão comercial. E aí, o que vocês acham? Vocês têm nessa situação toda, né? O que vocês acham dessa questão dessas situações críticas, de aparecer da internet, isso que aconteceu agora, que caiu uma empresa, né, que era a empresa aqui do Facebook, do WhatsApp, o quanto é delicado e é importante, né? Pois sim. Certo? Ninguém quer comentar? Fazer alguma pergunta? Temos mais Eu coisas adoro para essas aulas conversar. demais, não vou perder nenhuma. Eu andei assistindo também. Também Tá foi ótimo. muito útil para mim. Tá ótimo. Muito bom. Então, Legal. tá. Então, eu vou continuar, né? Vocês não querem conversar um Na pouco próxima aula vai comigo? ser melhor, porque a gente vai ler alguns artigos falando sobre isso da internet para a gente poder comentar também. Certo. Eu não pensei, dona Raquel, de mandar uns documentos para vocês lerem. Vocês gostariam? É bom, Eu creio, tá por todo exemplo, esse material aqui, eu creio que a UNIT deve disponibilizar para vocês em algum canal aí, não é? Eu acredito que sim, botar no grupo e a gente joga para o computador e imprime quem tem em casa. Isso, ou vai lá, dá uma olhadinha, né? É. Porque estamos gravando, né? Uhum. Bom, eu vou continuar então. Ah, tá. Ok. Eles estão dizendo que sim, que vai ser disponibilizado, né? Bom, tudo isso aconteceu, eu coloquei aqui duas pessoas, o Tim Berners-Lee e o Mark Anderson. Agora tem muito mais pessoas aqui, tá? É porque eu coloquei só essas duas, porque as outras pessoas são engenheiros, eletrônicos, são físicos, químicos. Eles também são, mas eu digo assim, eu coloquei eles dois porque eles colocaram coisas assim que, como é que eu vou dizer, que de muita importância, que trouxe essa facilidade de a gente estar aqui conversando, tá? Vamos ver já já o que é isso. Bom, o Tim Berners-Lee, ele trabalhava no laboratório CERN em Genebra, lá na Europa. Então, claro que eles já utilizavam, né, o computadores, a internet, mas aí ele pensou em algo para facilitar essa comunicação. Então, ele imaginou, vou ler aqui, que seu trabalho seria mais fácil se pudesse ligar-se aos computadores dos colegas. E ele idealizou uma rede de computadores muito similar a uma teia de aranha. Então, ele imaginou assim, vários nós ligado com esse nó ligado com todos os outros nós, e o outro nó ligado com todos os outros. Então, é uma teia de aranha, né? Bem complexa, essas ligações. Ele descobriu a ligação da rede. Não é assim que ele descobriu a ligação. As ligações já existiam, né? Ele aproveitou, né, toda essa ligação, né, dessa teia, né, certo? Para buscar essas informações. Uma coisa assim que importante são os links. Vocês não usam links? Para esses links, para transferir dados de um site para outro site.
entendeu? Então, ele imaginou que ele pode ter um site, e aí ele lá entrar num outro site de um outro amigo, trazer as informações, os dados que o outro disponibilizar, é claro, né? Certo? Então, isso são Caminho. os links, essa facilidade. E o CERN, por isso que o CERN é considerado o berço da www. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Da World Wide Web. www. Então, vamos entender melhor um pouquinho aqui. Então, esse senhor, ele muito importante para a gente, para a internet. Facilitou, viu? Usando links e usando esse protocolo aqui, essa ideia. Bom, o www, ele só é uma abreviatura, como a gente viu, né, do World Wide Web. Então, a gente utiliza antes do nome de qualquer site, www.ufma.br. Na hora que hoje em dia, quando a gente vai colocar o site, a gente nem precisa digitar www, tá? A gente bota lá ufma.br e tal, e já vai, né? Certo? Então, mas houve já essa obrigação, né? Mas hoje não. E também ele propôs a criação do hiperlink, do hipertexto, e tem o hipervídeo, tem tudo. O que é isso? Esse hipertexto, ele permite que várias pessoas trabalhassem juntas, acessando os mesmos documentos. Então, o Tim está lá na máquina dele, aí tem outro cientista lá, com um documento, e tem um outro terceiro, uma quarta pessoa lá, e eles todos podem acessar aquele mesmo documento. Quer dizer, na hora que eu uso o link, aquele documento vem para o meu computador. Aí o outro faz a mesma coisa, é tipo uma cópia. Ele vai lá, pega aquela cópia e traz para o meu computador. E a terceira pessoa também faz isso. Todo mundo pode, ao mesmo tempo, pegar, utilizar, buscar através desse link, trazer um documento para a máquina dele. E esse software, né, que vai buscar e trazer, ele também fica atualizando. Você não precisa ficar toda hora trazendo uma cópia. Ele fica, de vez em quando, ele vai lá e traz automaticamente para você. Você nem percebe. Então, um exemplo do endereço aqui de um site, né? Por exemplo, www.caixa.gov, meu cachorro abrindo a porta do quarto. Eita, radar. Eu vou fechar, tá? Porque senão o barulho, vocês vão me dar licença um minutinho. Ele abre a porta, ele é grandão, ele mete a patinha, a patona dele, aliás, no trinco e ele abre. Ele é bem grande. Bom, voltando ao assunto, né? Então, veja, aqui temos o da UFMA, tá? O DETRAN, e assim vai, da Avan, e cada um tem o endereço para a gente acessar aquele site lá, que tem vários documentos, imagens, vídeos, né? Certo? Então, o Tim, ele criou isso aqui. Isso aqui é muito importante para a internet, para facilitar, porque, gente, é muito difícil, senão os leigos, né, da área de computação ia ter muito mais dificuldade de fazer isso. Só clicar e pronto. Ó, no nome desse aqui, que ó, aparece uma mãozinha, né? Viu? Então, isso aqui é um link. Na hora que eu clico, ele vai abrir o DETRAN para mim. O site do DETRAN vem para a minha máquina, ele abre, é uma cópia que vem, ele vem
E o próprio protocolo, né, www, né, esse software ele vai ficar atualizando para a gente. Então, esse aqui, ó, é o link. Esses outros aqui é só tá digitado. Mas esse que está em azul, veja que ele está de uma cor diferente. Normalmente, ele está sublinhado. Ele pode ser uma imagem. Não é? Então, acho que vocês conhecem, já acessaram. O Andreessen Mark, ele desenvolveu o primeiro navegador. Browser, o que é um browser? É um navegador, é a mesma coisa. Navegador web também, é o mesmo navegador, né? E o primeiro é esse Mosaic. Então, o Mosaic, inicialmente, tinha aqui, ó, era esse o símbolo dele. Hoje, aparece assim como como é o nome desse negócio de navio, né? Um leme, né? Não sei se é bem esse o nome. Então, esse aqui, ele saiu da empresa e criou a Netscape, que é esse símbolo aqui, né? Um N, tá? Netscape. Então, isso também é importante, porque o primeiro navegador gráfico, isso facilita, porque você vai ter imagens, facilita o acesso. Vamos ver. O que é um browser, né? É um navegador da internet, navegador web, navegador, né? As pessoas usam esses termos normalmente. Então, ele serve para designar aplicativos, que são softwares, são programas, que permitem navegar pela internet e interagir com o conteúdo, né, que a gente deseja, tá? A gente pode ter, você tem um browser desse, um navegador no seu celular, você tem no seu computador. No meu celular, eu tenho esse aqui, ó, o Safari, ó, tá? E eu tenho no meu computador Chrome e eu também tenho o Edge. Então, normalmente você compra, vê com algum, você escolhe, você vai lá e eu gosto mais desse e utiliza, tá? Então, se vocês observarem aí, quando vocês querem acessar a internet pelo smartphone de vocês ou pelo computador, vocês vão utilizar um navegador, um browser. Ok? Aí tem o Chrome, Safari, Firefox, o Edge, o Opera, o Internet Explorer, ou como ele utilizou aqui em cima, ó, tem o Mosaic, ainda existe, ele foi o primeiro gráfico, mas está aí funcionando. A gente não utiliza muito aqui, no Brasil, né? Tem o Netscape, está aí também, tá? Então, nesse aqui eu só acrescentei mais esse. Então, aqui tem o Internet Explorer, tá? Que é aqui, ó, esse símbolozinho aqui. Aí tem o Google Chrome, esse. Mozilla Firefox, que é essa raposinha aqui, né? O Opera, esse vermelho. Esse da Microsoft Edge. E muitos outros. Só que esses aqui no Brasil que costumamos usar. Aqui tem esse Tor, é um browser que o pessoal começa a usar no Deep Web, que é a web profunda, né? Tem muita, não é aconselhável utilizar, que tem muita coisa lá que pode prejudicar a gente em todos os sentidos. De vírus, acabar com a nossa máquina, muitos bandidos utilizam, coisas de tudo acontece aqui. Então, o que nós usamos são esses aqui. Bom, aqui eu coloquei, para a gente ter uma noção, no mundo, quais são esses navegadores, esses browsers. Então, nós temos, por exemplo, o Internet Explorer, tem no mundo quase 50%. Ó. Depois vem o Firefox,
o Chrome, Safari, tem o Android, né? E temos também, gente, ó, o Mosaic aqui, ó. Primeiro navegador gráfico, né? Então, são os tops aí no mundo. Ok? Então, veja, tem uns, né, que a gente utiliza no nosso celular, né? Outros. E vamos ver aqui. Bom, voltando com o Tim, que ele falou nos links, né? Então, é assim, é fácil visualizar, como a gente viu, um link, como naquele do Detran, que ele está em azul, grifado. Então, ele pode ser um texto sublinhado e colorido, ou um ícone, uma imagem. O que é o ícone? O ícone é uma figura. Como isso aqui, eu posso dizer a imagem do símbolo da UFMA, pode ser. Linda, você quer falar alguma coisa? Linda? Não, boa tarde. Boa tarde. Estamos bem. Você pode tirar o som, tá? Porque fica um eco. Obrigada, viu? Muito obrigada. Ele pode ser colorido, um ícone, uma imagem, que a gente clica lá, né? Aparece aquela mãozinha e tal, aí você sabe que é um link. O que o link faz? Na hora que a gente clica, ele vai lá atrás daquela página e bota na nossa máquina, uma cópia. A ação de dar esse clique no link transfere dados desse site para o computador do usuário, tá? Então, isso é o link. Facilita muito. Imagina quando eu estudava, gente, eu era um monte de livro em cima da cama, sabe? Era assim, uma enciclopédia, era um livro disso, um livro daquilo. Aí eu queria pegar uma informação, eu ia lá no dicionário, que era outro livro. E hoje não, a gente, com a máquina aqui, a gente vai clicando nos links, ou vai abrindo esses sites e ficou bem mais rápido, né? Não acha? Ficou bem melhor para a gente estudar e fazer as pesquisas. Aí aqui está, né, uma imagem bem grande da biblioteca lá do Congresso dos Estados Unidos. Aqui tem umas imagens que são links, tá? Aqui tem uns links também que estão grifados, e isso é um site que está abrindo, né? Que tem um monte de link que a gente clicando nesses links, ele faz o quê? Ele transfere aqueles documentos para as máquinas. Veja a facilidade. Ave Maria, era um monte de livro em cima da cama. Bom, e o que é um navegador? O browser, né? Como a gente já falou, é um software de interface usado para explorar a internet. Então, imagine que ela é imensa. É no mundo a internet. Então, os primeiros navegadores eram somente em texto. Não tinha imagem como hoje, som, filmes, não tinha. Era algo assim, só letras. E o Mosaic, como a gente viu, foi o primeiro navegador gráfico. Então, já tinha uma imagem nesse Mosaic. Então, os navegadores gráficos, eles combinam os links, essa facilidade, com essa interface, com imagens, com sons, certo? Facilitou. É perfeito. Olha aqui uma que tem imagens, né? Um monte de coisa aqui. Olha como era antigamente. Tá vendo essa tela preta aqui? Certo? Então, olha essa agora, já que já tem uma imagem. Já facilitou aqui, ó, com essa imagem. A gente pode clicar numa imagem dessa, numa palavra, onde ele for um link. Isso facilita. Bem melhor o gráfico, utilizando essas imagens. Bom, e no nosso próximo encontro, nós vamos ver, eu pensei, né, em falar sobre internet e alguns conceitos. O que é tecnologia?
tá? O que é um provedor de serviço? Quais são as funções, os recursos desses navegador? Eu estou lembrada, né? Pelo menos eu estou lembrada que tínhamos o telefone fixo, que era até muito difícil a gente ter um telefone. A gente sabe que era muito caro um telefone. Era muito dinheiro para ter um telefone. Às vezes você tinha o dinheiro, mas não conseguia comprar a linha, porque era a empresa, acho que era a Telebrás, e você entrava numa lista e ela demorava muito tempo para liberar novas linhas para a rede de telefonia. Então, a gente comprava uma linha daquela e levava muito tempo e custava muito dinheiro. Ações, a gente quando comprava também as ações. Aí, quando foi privatizada, começou a facilitar a vida dessa telefonia para a gente, não é? Vocês veem como as coisas vão acontecendo. E hoje, todo mundo tem, ninguém nem mais quer um telefone fixo. Hoje nós temos os celulares. E que esses celulares, eles já estão integrados com outros meios de comunicação. Então, no celular, você pode ter, se você estando conectado na internet, tá? Utilizando um provedor de serviço, como a gente vai ver, nós temos, a gente tem televisão, não é? Nós temos um rádio, você pode acessar AM, FM. Você é um computador, você pode acessar a internet, olhar e-mails, vários recursos ali. Então, num pequeno aparelho, você tem muita coisa. Houve o quê? Houve o quê? Num equipamento, você pode assistir um vídeo. Lembra que nós tínhamos o celular e nós tínhamos também aquele aparelhozinho para ouvir música. Aí, daqui a pouco, como era o nome, meu Deus? Por favor, me ajuda. Aí, tinha o outro que já podia ver o vídeo. Era separado do celular, né? Aí, hoje não. O celular, a gente já assiste o vídeo, ouve as músicas, já tem televisão, já tem rádio. A Smart TV, a televisão, hoje, não é só aquela televisão simples, a gente já acessa a internet nela. A gente vê tudo lá. Só está ligado ter o Wi-Fi, só está ligado na internet, né? Então, essa é a tendência. Está tudo tão moderno que do meu celular eu jogo o vídeo para a TV e assisto lá quando eu quero. Pronto. Muito boa a tecnologia hoje. Aí no celular a gente já tem tudo. Você está na rua, quer falar com alguém, quer mandar um e-mail, quer mandar um zap, de lá mesmo onde você está, faz tudo. Eu estou em São Paulo e converso com o Brasil inteiro. Exato. E, gente, a gente fazia aquelas cartas que levavam dias para chegar lá em São Paulo, né? Não é. E agora não, a gente está aqui com o celular, utilizando alguns recursos, são vários, um deles é o WhatsApp, é o Meet, a gente pode ter essa conversa aqui, batendo papo com a família, tendo aula. Gente, é muito bom. E todas aquelas pessoas contribuíram para essa facilidade. Isso vem acontecendo. Tá? E vem melhorando, né? Então, a gente observa que as situações críticas também, como guerra, pandemia e tal, e faz isso avançar. A necessidade, não é? Então, é isso. Eu quero falar no próximo encontro sobre tecnologias, provedor de serviços, funções, recursos, ver mais assim, direcionar mais. Eu não vou me aprofundar muito, né? Porque também não dá, mas eu vou dar uma ideia de como as coisas funcionam. Vamos falar sobre algumas redes de computadores, o que é uma WAN,
uma rede local, uma rede metropolitana, Wi-Fi, várias coisas assim para a gente ficar atualizados, tá? Falar um pouquinho de inteligência artificial, é esse o meu plano em relação aqui a essa os nossos encontros. A gente tem que ficar por dentro dessas coisas para conhecer, porque nós também vivemos, né? Temos que estar na era da tecnologia. Sim, saber exigir, saber que existe, e a gente sabendo que existe, como isso acontece, a gente pode pedir. Gente, eu acho melhor usar esse recurso aqui. Para mim é melhor esse. Não é porque, às vezes, o que é bom para um não é para o outro, né? Então, saber que essas coisas existem e aí a gente vai, com isso, exigindo e usando e trabalhando aí, se informando. É para isso que serve. Com certeza. Aqui os nossos encontros, né? Assim que eu quero. Então, eu quero agradecer. Na semana que vem, né? Vamos dar continuidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi tá? bom. Eu amei. Foi muito boa. Tive um pouco da ideia Né? da internet. São essas informações que eu quero trazer. Atualizar vocês, tá bem? Então, eu vou, não sei se serei eu ou o professor Portela, né? Carlos Eduardo Portela, lá do departamento, também ele vai dividir esses encontros comigo. Talvez também algum aluno, né, que trabalha com a gente na oficina, eles vão falar também sobre algum assunto, mas estamos juntos, ok? E semana que vem, sexta-feira, tem mais, se Deus quiser, tá? Tá. Mas, assim, se vocês olharem, assim, algum assunto